Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior e vamos juntos continuando. 1 Reis, capítulo 13, que capítulo fantástico. Muito bem, nós ontem paramos no convite do profeta velho, ou o convite do velho profeta, que sejamos francos, era uma tentação muito sedutora e com base numa revelação absolutamente espúria, incorreta, baixa, viu? Mas preste atenção. Eu preciso que você não sinta tanta pena do homem de Deus de Judá, ou seja, do querido rapaz que o Senhor Deus usou para ir até o norte enfrentar Jeroboão. Não pense de maneira alguma que ele foi tratado injustamente, que foi vítima em defesa de uma mentira e que ele jamais poderia ter reconhecido a maldade do profeta mais velho. Pelo contrário, o homem de Deus deveria ter acreditado na palavra de Deus. Aqui nós encontramos, irmãos, uma regra para a nossa vida cristã, para um ministério que um dia Deus nos chamar a realizar e para a prática cristã. Uma, entre aspas, nova palavra de Deus, ou uma, entre aspas, interpretação nova e revolucionária da palavra de Deus. Nunca, jamais, em hipótese alguma, pode contradizer a mesma palavra de Deus já recebida antes. Agora, nesse exato momento, o homem de Deus precisava tomar uma decisão. Vamos lá. O que ele vai fazer? Fica em Betel? Ou volta para sua casa em Judá? Só porque ele resistiu à tentação uma vez de ficar e colher os louros felizes do seu momento de glória, isso não significa que ele vá resistir a essa nova tentação. Não é verdade? Bem, o homem de Judá havia rejeitado o convite de Jeroboão. Mas essa nova tentação era mais sutil. Era uma segunda chance que ele tinha de aproveitar o momento de glória que ele estava tendo, né? De glória. Agora, não é qualquer um, é um falso profeta, que simplesmente o pressionou a acreditar que o pecado era a vontade de Deus para a sua vida. Que dor, né? Que dor. Você sabia que a gente enfrenta a mesma luta todo dia? Todo dia a tentação de cometer pecados como raiva, ganância, luxúria, fofoca e etc, né? Não vem apenas uma vez, mas sempre de novo, sempre de novo, sempre de novo. A tecla se bate várias vezes, sim, muitas vezes. E o que é interessante é que quando essa tentação vem através de pessoas que tentam nos convencer de que o pecado é a coisa certa a fazer e se utilizando ainda como boca de Deus, se apresentando ainda como voz de Deus e dizendo que teve uma nova revelação, que a revelação antiga foi revogada, meu Pai eterno. Aí nós entramos num caminho muito escorregadio, muito escorregadio. Coloque uma coisa na cabeça, não é só porque alguém diz que algo é da vontade de Deus que significa que realmente aquilo seja. Nós somos chamados para sermos como os bereanos. Sim, sim, sim. Existia ali a região, a cidade de Bereia, e ali tinham crentes, e Paulo pregou por ali, e simplesmente a palavra de Deus diz que quando os bereanos ouviram Paulo, foram para casa conferir se o que ele tinha falado realmente era da vontade de Deus. Irmãos, você e eu somos chamados assim, ouvirmos as pessoas, entendermos, mas abrirmos a Bíblia. E a Bíblia é o nosso ponto final. O indivíduo falou de acordo com a palavra de Deus? Ótimo. O indivíduo não falou de acordo com a palavra de Deus, então adeus o indivíduo, porque eu fico com a palavra verdadeira e revelada de Deus. E foi aqui que o homem de Deus falhou, em vez dele fazer o que Deus havia lhe ordenado. O que ele faz? Ele volta, ele come, ele bebe, ele descansa. 1 Reis, capítulo 13, versículo 19 diz que ele voltou, comeu pão na casa do
idoso profeta, e bebeu água. Se ao menos ele tivesse sido sábio o suficiente para obedecer ao que lá em Deuteronômio, capítulo 13, 1 a 3, fala sobre falsos profetas, né? Se pelo menos ele tivesse seguido o que Deuteronômio falou, ele não cairia. Conosco, não é só Deuteronômio capítulo 13, de 1 a 3. Dá uma olhadinha. Conosco ainda tem a seriedade do que o apóstolo João nos falou lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, fazendo uma interpretação sistemática com Apocalipse 2, versículo 2. Olha o que João diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Sim, 1 João, capítulo 4, versículo 1. A questão aqui não é de simples desobediência, mas de falta de discernimento. Gente, uma suposta revelação sempre está sob o julgamento da revelação da palavra de Deus. Acorde para isso. O profeta tinha ouvido a palavra de Deus. Como é que esse mesmo Deus me usa agora um outro ser, né, que não se justifica como voz de Deus? Ao contrário, ele diz que foi um anjo que falou com ele e desfaz tudo que Deus falou. Tá pedindo a morte. Gente, por que não examinar o Espírito? O Espírito e a palavra ao mesmo tempo. Ou seja, aquele menino caiu vítima de uma mentira, que, vamos ser francos, ele também quis. Tá? Ele queria aproveitar o momento de glória. Ele não teve toda a glória, ele não pôde ter todos os louros daquele momento. Gente, a gente tem que tomar cuidado para não cair no mesmo erro. Quando as pessoas disserem a nós: o Senhor disse isso, Deus me disse isso, certifique-se de que a única coisa em que você acredita deve literalmente estar ligada à verdadeira palavra de Deus. E que é óbvio que tudo que o suposto profeta disse tem que estar à luz da palavra de Deus. Agora nós chegamos num ponto do texto que me dói muito, né? Deus simplesmente não coabita com aquela brincadeira inteira de desobediência e vem um julgamento extremamente severo. Vamos lá. Meu Pai eterno, olha o que aconteceu. A Bíblia diz que simplesmente quando o profeta mais novo está comendo, está bebendo, aí sim vem a palavra de Deus na boca do profeta velho, que até agora o profeta velho só faz mentir. Agora sim vem a palavra de Deus. Olha o versículo 20 de 1 Reis 13. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Bem, dessa vez a palavra que ele falou realmente foi a de Deus. E se isso te parece estranho, como é que alguém no início fala mentiras e depois é usado por Deus? Esse profeta velho é usado por Deus. Irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano e Deus usa quem Ele quer. Gente, Deus usou Balaão. Balaão, que adorava um dinheirinho, que era chegado numa grana, não é verdade? Deus usa Balaão, Deus usa a jumenta de Balaão. Qual o problema de Deus usar o profeta velho? Olha o que ele diz, versículo 21 e 22. Assim diz o Senhor: porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor e não guardastes o mandamento do Senhor, teu Deus, te mandará antes que te mandara, antes voltaste e comesse pão e bebesses água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que simplesmente o resultado seria a morte e algo terrível, né? O teu cadáver não voltará ao sepulcro dos teus pais
significa que ele não seria enterrado em Judá. Ele não seria enterrado em Judá. Gente, é incrível, né? É incrível. Você aqui também não pode interpretar que o profeta mais novo foi para o inferno. Também não chega a esse ponto. Isso aqui não é uma declaração de juízo final condenando esse profeta ao inferno. Não, 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 não. É uma profecia de desonra. Se esse profeta mais jovem está no céu ou não, isso é com Deus. A única coisa que a gente pode interpretar aqui é que o pobre do profeta mais novo seria desonrado em que fato? Ele não conseguiria voltar para Judá com vida. Ele morreria longe de casa, sofrendo uma das maiores vergonhas na época que era ser enterrado longe do seu próprio povo. Longe do seu próprio povo. Não foi à toa que José disse, olha, eu sei que Deus vai visitar vocês e é para levar meus ossos e enterrar meus ossos aonde estão os ossos de todos os meus antepassados. Então, não olhe para essa profecia, porque ele vai morrer. Vai sair um leão, vai morrer e simplesmente nós vamos ver, né? No versículo 23 e 24, o cumprimento da promessa de Deus e da palavra de Deus, que agora veio finalmente uma palavra de Deus através desse profeta falso, esse profeta mais velho. Mas isso não significa que ele foi para o inferno. Tá? Toma cuidado para não pegar a palavra de Deus e estender e falar o que ela não fala. Isso aqui só significa que ele seria desonrado. E qual era a desonra? Morrer longe do seu povo. Tá? Não ser enterrado junto com sua parentela. E aí o que acontece? Todas essas palavras se cumprem como acontece sempre com as palavras de Deus. E aí vem o versículo 23 e 24 de forma muito difícil e diz: depois do profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, montou ele seu jumento e foi-se. E um leão o encontrou no caminho e o matou. E 1 Reis, capítulo 13, versículo 23 e 24. E assim, irmãos, infelizmente, o servo de Deus morreu por sua desobediência. Vamos lá. Olha que interessante. Depois de uma história tão terrível como essa, né? Tão terrível. Vem agora um momento que é mais um milagre. Já não bastasse o milagre do altar de Jeroboão ter sido rasgado no meio. Já não bastasse a mão do rei ter secado e o profeta mais novo ter orado, pedido a Deus e a mão voltou. Agora acontece mais um milagre. Olha que interessante. Acompanhe com calma a leitura do versículo 24 e 25 e veja que coisa maluca. Olha o que diz. Foi-se, pois, quem foi, né? Foi embora o profeta, e aí, o que acontece? E um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho. E o jumento e o leão parados juntos, ao lado do cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto do corpo. Você pode imaginar uma cena como essa? Para e pense, por alguma razão absolutamente estranha, o leão perdeu o apetite. Ele ataca o profeta, mas não devora o profeta. Ele ataca a sua vítima, como normalmente os leões fazem, mas não saboreia a sua vítima. E o pior, ainda fica fazendo guarda do lado, protegendo o cadáver. E vou te falar algo mais sério ainda. O leão também não demonstrou qualquer interesse pelo saboroso burro que estava do lado. E quer saber o pior? O burro também não saiu do lado do profeta. Gente,
Quem faz isso? Somente Deus. Se você parar e pensar, o leão estava na coleira de Deus. Sim, até leão obedece a Deus. Até leão obedece a Deus. Eu acabei de me lembrar agora de uma expressão de Lutero. Lutero era meio difícil com as palavras, né? Ele, falando sobre o diabo, ele diz que o diabo é um cachorro muito bravo, mas que está na coleira e Deus segurando ele. Meu Pai eterno, Deus de misericórdia. Aqui está um leão que ataca uma vítima e que fica do lado do corpo dela, ali, como que aguardando alguém vir pegar a vítima. E que também não ataca literalmente o burrinho que ficou ali, tadinho. Gente, é óbvio que alguém ia passar no caminho aonde esse menino havia sido morto. O profeta mais jovem. Você pode imaginar a cena, as pessoas andando, aí vê um leão, aí vê o burro e o homem morto. Mas é óbvio que isso começou a circular de tal forma essa notícia que chegou a Betel. Está na cara que testemunhas oculares, aqueles que viram e não acreditaram no que estava vindo, foram à cidade e contaram. É isso que está em 1 Reis 13, 25, diz assim: e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E aí, quando o profeta velho ouviu que as pessoas estavam contando na rua da cidade, percebeu imediatamente o que tinha acontecido. E aí o versículo 26 diz: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse ao Senhor. É o Senhor que fez isso. Aqui, quando eu olho, vamos ser francos, quando eu olho para esse profeta velho, eu paro e penso, mas que malandro, né? Ele cheira a hipocrisia, né? Porque se você parar e pensar, ele pega e acusa o outro de desobediência. Quando ele, o profeta velho, ele foi o único que levou esse homem a tal erro. Mas quando você pega 1 Reis 3, 26, você vê que ele está falando a verdade, né? Esse indivíduo morreu por causa da desobediência à palavra de Deus. E um leão o pegou, né? Irmãos, tudo ocorreu segundo a palavra do Senhor. E em cumprimento de toda a profecia divina. Eu creio que um texto como esse deixa muito claro que não há dúvida nenhuma de que a lei de Deus está acima de todos. E que, inclusive, profetas devem obedecê-la ou enfrentar juízos. E aí fica a boa e velha pergunta: mas o que isso significa? E por que isso está em 1 Reis, né? E há uma coisa mais estranha ainda. Vem agora um enterro. Sério? Tô brincando não. Se você pegar 1 Reis 13, 27 e 28, aquele velho, ele diz: olha, me arrume o jumento que eu tenho que ir atrás. E ele foi, ele pegou o cadáver, ele tirou, ele ainda encontrou no caminho o leão e o jumento. Ele não teve medo do leão, nem problema nenhum, ele sabia o que estava acontecendo, ele pega e aí ele enterra, é um enterro diferente, e ele pede para depois ser enterrado junto. Meu Deus do céu, que história fantástica! Pois é, são aqui nos últimos versículos que você tem um dos maiores discernimentos sobre o que haveria em todo o mundo do Reino do Norte e do Reino do Sul. Agora,
é óbvio, eu já te tomei 20 minutos e eu preciso de muito tempo para falar sobre esse enterro e de mais tempo ainda para falar sobre o que todo esse texto representa para com os futuros reis e qual a consequência disso. Muito bem, então eu te convido a estarmos juntos amanhã, sim, amanhã juntinhos, para terminarmos 1 Reis, capítulo de número 13. No demais, um excelente dia para você, que Deus te abençoe, que o Senhor te dê um dia maravilhoso, que você veja, sim, o Senhor em todas as coisas. Que o Senhor veja que todas as coisas estão na mão do Senhor e lhe obedecem. Eu preciso que você não se esqueça dessa cena, de um profeta que desobedeceu, para que eu e você não nos esqueçamos que qualquer desobediência sempre gera caminho de morte. Você vai morrer lá na frente, eu vou morrer lá na frente, se continuarmos no caminho da desobediência. Isso é simples. Se profeta de Deus, que ouve a voz de Deus e encara grandes homens como governadores, como reis, como presidentes, e fala a palavra de Deus, e Deus cumpre a sua palavra, e Deus o protege de reis e poderosos, e aí de repente ele dá uma escorregada depois e se arrebenta. Meu Deus do céu, e eu e você? A gente tem que ser obediente no começo, no meio e no fim. Esse menino mais novo, ele sim, ele é um protótipo de alguns reis que viriam e que simplesmente eram absolutamente maravilhosos no início, mas se perdem no final. Acorde! Se quem enfrenta reis morre se não obedece, você, rei, você vai viver. E eu e você. Gente, a gente tem que ouvir a palavra de Deus e tem que obedecer e tem que ter uma vida de obediência, uma vida de obediência, de prudência, de entendimento, de raciocínio, de entender que tudo tem que ser provado, analisado, discernido à luz da palavra de Deus. Entenda isso, por Cristo, entenda isso. Muito bem. E você não se preocupe. Deus é tão poderoso que para cumprir seus intentos, se ele tiver que matar alguém e deixar que esse alguém não seja consumido, mas tenha pelo menos um enterro digno, ele coloca um leão do lado e ele fala quem tem que pegar esse corpo, ele diz quem tem que enterrar esse corpo, pelo menos para ter um enterro razoavelmente digno, um enterro meigo, né? E e você não se preocupe, todas as coisas estão nas mãos dele. Eu acabei de me lembrar aqui, profeta é um ser meio difícil, né? Eu me lembrei de um outro profeta que, recebendo a palavra de Deus, esse nem quis cumprir a palavra de Deus, teve que ser engolido por um grande peixe para ir e obedecer. Gente, como Deus é fantástico. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse. Que Senhor fantástico e maravilhoso. Então, até amanhã. Um dia maravilhoso para você. Hoje, quarta-feira. Hoje à noite a gente tem estudo maravilhoso de aprofundamento destas partes tão fantásticas do livro de 1 Reis. E o Senhor vai nos abençoar completamente e absolutamente. Então, para você um excelente dia. Muito obrigado por ter estado comigo esta manhã, ou tarde ou noite. São 25 minutos que eu tomei do seu dia. E eu acho que foram bem investidos, né? Ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao Ministério pela confiança, agradeço à minha pastora presidente pelo amor. Que Deus abençoe a todos vocês e um excelente dia. E até hoje à noite, hein? Hoje à noite, estudo bíblico da palavra de Deus. Um grande beijo. Vamos aprofundar
muito, muito, muito tudo que estamos estudando e que Deus te abençoe. A paz do Senhor.